Agora nós vamos ao Mulher em Foco com a nossa Maju. Bom dia, gente. Segundou por aqui. Muito obrigada por abrir as portas da sua casa pra gente. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, então trazendo um assunto que você vai gostar bastante, viu? Tá com problema com o maridão, com o filho, colega do trabalho? Pois saiba que existem algumas formas e um conhecimento que vai te ajudar a conviver, a lidar com as pessoas que cercam a sua vida. Então hoje nós vamos conversar com a Adriana Solac, que ela é terapeuta e faz análise corporal aqui em Maringá, viu? Então com vocês, prepara as palmas, produção, a gente vai conversar com a Adriana Solac. Bom dia, Adriana. Bom dia, Majô. Muito obrigada por estar aqui, pelo convite. Para quem está em casa assistindo, o que é esses traços de caráter? Adriana, ele escuta muito falar isso na internet, principalmente, né? Que tem pessoas que são masoquista, ou rígido, ou oral. O que é isso? Como que isso define a nossa vida e como isso pode ajudar nas relações nossas no dia a dia? Os traços de caráter, eles se formam da gestação até os 6 anos de idade. Então, são 5 traços de caráter que eles vão se formando conforme a criança vai recebendo estímulos da sua convivência. Então, já desde a gestação, na barriga da sua mãe, ela já começa a receber informações, né, positivas e negativas. E isso vai se formando os traços de caráter, que faz parte do processo da mielinização da coluna. Então, nós temos 5 traços aí. Quais são, Adriana? Nós temos o traço do esquizoide. Qual que é a principal característica do esquizoide? Ele é totalmente voltado para o mundo das ideias. Sabe aquela pessoa que se diz assim, nossa, vive no mundo da lua? Certo? E eu vou Conheço umas pessoas. E eu vou falar assim rapidinho. Ele normalmente tem as quinas, sabe, dos ossinhos, ele é mais aparente. Então, você vê assim, você olha, meu Deus, como ele é magrinho, como ele parece que vai voar. Por quê? Porque toda a concentração dele está na cabeça. O segundo traço é o traço do oral. Ele se forma no momento da amamentação, certo? Então, a principal dor do esquizoide é a rejeição. Tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso, você já vai aí estruturando, aí, pensando em alguém. E o oral, ele é no momento da amamentação, que é aquele contato com a mãe. Então, ele chora e normalmente a mãe, ela já coloca o mamar, já dá, né? Já a primeira coisa que ela faz é dar o alimento. Super assistido ali. E nem sempre essa criança, ela tá chorando porque ela tá com fome. Então, nesse momento, as infinitas ali, como é que a gente diz, a necessidade dessa criança começa a aparecer e muitas são atendidas e outras não. O certo? terceiro traço qual é? O da manipulação, que é o traço da psicopatia. Olha só. Sabe aquela criança que ela é toda fofinha, que ela sabe cantar, dançar e faz um monte de gracinha e a mãe diz assim... A avó chega e a mãe diz assim, faz aquela gracinha, e a criança naquele momento não faz. E a mãe diz assim, nossa, que feia, tão bonitinha quando faz. Naquele momento, essa informação, a criança, poxa, se eu fizer, eu vou ter. Então, o processo da manipulação, ela começa nesse momento. A criança começa a interagir além da mãe. Se eu fizer isso, eu vou ganhar tal coisa. Se eu fizer isso, eu vou ganhar. Entende? Olha só, esse é a psicopatia. A psicopatia. Tem relação ou não tem relação com as pessoas que cometem crimes, atrocidades maiores que a gente vê na televisão? Ou não tem relação nenhuma? Não, essa nomenclatura ela não está relacionada com essa questão mais das doenças, certo? E com esse comportamento mais agressivo, tá? Ele está relacionado com esse poder de manipulação que nós temos a todo instante. Entendi. Entende? E tem pessoas que têm isso mais aguçado, que manipulam mais. A gente conhece pessoas que acabam manipulando tudo à nossa volta, né? E outras que são um pouco menos. E isso acontece, e todos os traços, quando a pessoa está muito na dor. Porque eu manipulo para não ser manipulado, eu abandono para não ser abandonado, eu rejeito para não ser rejeitado, e assim são todos os traços. Tá? O próximo traço? O quarto é o traço do masoquista, que se forma no momento do desfraude. Então, o controle do esfíncter é o que faz com que a gente segure para não dar errado. Então, o tempo todo eu preciso ser grande, preciso ser forte
para que as coisas deem certo, né? Então, aquela informação, de novo fez xixi na calça, de novo, eu já não te mostrei, sabe aquela informação negativa? Porque os traços, eles se formam com as informações negativas, entende? Aquela sensação dolorida, é ali que o traço se forma. E depois a gente vai trabalhar o quê? Com os recursos de cada um. E o quinto e último traço? E o quinto é o momento da descoberta da sexualidade, que se dá ali por volta dos 6 anos de idade. Nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando da descoberta da sexualidade, onde a criança começa a perceber que existe algo diferente, que existe algo, que eu estou sentindo alguma coisa diferente. E essa relação da menina é o primeiro amor da vida dela, é o pai. E o do menino é a mãe. E esse é um momento crucial para deixar as coisas na sua ordem, dos pais entenderem qual é o seu papel e qual é o papel dessa criança, né? Aquela informação que a gente ouve assim, a princesinha do papai, você é minha, nenhum homem vai chegar perto de você. Essa é uma informação que ela vai ficar para o resto da vida lá. Ela, sabe, a mulher do dedo podre que só fica arrumando encrenca na sua vida, tem muita relação com esse momento. Olha porque eu não só, gente. posso ter um homem na minha vida porque eu sou do papai. Entende? Então, assim, são essas dores que elas vão se formando, e essa dor é a dor, a do masoquista é a da humilhação, e essa dor é a dor da traição. Porque ele diz que eu sou o amor da vida dele, mas ele vai dormir com a mamãe. Ele vai trabalhar, ele me deixa. Gente, olha que interessante quanto que isso pode ajudar nas relações que nós temos no dia a dia. Muitas vezes, muitos casamentos podem ser encerrados porque não conhecem o traço um do outro. E não é qualidade, não é defeito, né, Adriana? Não. A gente é quem a gente precisa ser. O nosso corpo, ele se molda conforme a nossa mente. Então, até em relação a peso, né, que a gente tem, dos 5 traços, tem 3 traços que eles têm uma função, né, do peso no nosso corpo. Então, a gente precisa ser grande para ser visto, precisa ser grande para ser forte, precisa ser grande para esconder uma sexualidade. Então, quando a gente tem esse entendimento, né, do funcionamento nosso, primeiramente, e depois o funcionamento de quem está à nossa volta, seja o marido, seja a esposa, o filho. Na relação do trabalho, tudo vai ficando mais fácil, porque o que a gente busca é o quê? Essa facilidade nas relações pessoal e profissional. Que bacana. Então, produção, tem uma foto, você puder colocar agora aí para quem está em casa, liga o QR Code, acessa o perfil aí da Adriana para você conhecer um pouco mais sobre os traços de caráter e revolucionar os seus relacionamentos. Muito obrigada por estar com a gente nessa segunda-feira. Passando o frio, né? Graças a Deus, já está passando essa pior fase do frio aqui de Maringá, mas muito obrigada por estar com a gente. Um prazer te receber, espero que você possa voltar outras vezes para conversar com a gente. Eu que agradeço, Majô, agradeço ao programa, o Carlinhos também, e obrigada pela oportunidade, porque realmente é um assunto que, né, é bastante vasto aí. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Carlinhos, é com você.